Informar que todos os participantes acompanharão a transmissão pela internet como ouvintes. Depois da nossa introdução, teremos uma sessão de perguntas e respostas e vocês podem enviar suas perguntas pelo e-mail petroinvest@petrobras.com.br. Estão presentes conosco hoje Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, Cláudio Mastella, diretor executivo de comercialização e logística, Fernando Borges, diretor executivo de exploração e produção, João Henrique Rittershausen, diretor executivo de desenvolvimento da produção, Paulo Palaia, diretor executivo de transformação digital e inovação, Rafael Chaves, diretor executivo de relacionamento institucional e sustentabilidade, Rodrigo Araújo, diretor executivo financeiro e de relacionamento com investidores, Rodrigo Costa, diretor executivo de refino e gás natural, e Salvador Darran, diretor executivo de governança e conformidade. Para iniciar, passamos a palavra ao nosso presidente. Presidente, por favor, pode começar. Bom dia a todos e todas. É uma honra falar com vocês como presidente da Petrobras nesse momento em que nós divulgamos resultados tão expressivos, simbólicos da nossa companhia. Ao mesmo tempo em que atingimos todas as nossas metas de produção, avançamos também na prospecção de novas reservas, na descarbonização das nossas operações. Nós mantivemos nossa competitividade, elevando o fator de utilização das nossas refinarias, enquanto lançamos novos produtos com conteúdo renovável. Todas essas realizações são importantíssimas nesse cenário complexo em que vivemos. Enquanto o consumo global de combustíveis fósseis ainda bate recordes, nós precisamos nos preparar para a inevitável transição energética. Se ninguém pode afirmar com precisão, e nem pôde até hoje, até quando a indústria tradicional, convencional de petróleo e gás será dominante, é indiscutível que esse momento está cada vez mais próximo, momento de uma transição em direção a diversas fontes energéticas renováveis e sustentáveis. Nós vamos manter o protagonismo na produção de petróleo e gás enquanto trabalhamos para financiar e construir esse novo futuro. Nosso maior objetivo nessa gestão que se inicia é tornar a Petrobras uma empresa cada vez mais equilibrada, forte, preparada para ser justamente o protagonista dessa transição energética, valendo-nos do seu conhecimento único das potencialidades brasileiras para esse mercado em crescimento. Investimentos em fontes de energia renovável, como hidrogênio, energia eólica offshore, são caminhos já previstos no plano estratégico vigente. Nossas operações em águas profundas e ultraprofundas nos colocam em posição privilegiada para a geração de energia eólica offshore, inclusive de forma integrada à produção de petróleo e gás. Nós também somos grandes produtores de gás natural, o combustível de transição para o hidrogênio e para outras fontes. Vamos seguir de forma responsável, transparente, buscando mais oportunidades de diversificação da nossa operação, atentos às demandas da sociedade por uma transição energética justa, garantindo energia disponível, acessível e sustentável para todos. Reitero a nossa ambição de neutralizar nossas emissões operacionais em prazo compatível com o estabelecimento do Acordo de Paris. Para isso, investimos na descarbonização das nossas operações. Já operamos o maior programa de reinjeção de carbono offshore do mundo. Estamos implementando uma série de tecnologias de última geração para a redução das emissões. Somos uma empresa em permanente transformação. Estamos trabalhando todos os dias para tornar a Petrobras uma empresa cada vez mais forte, responsável e conectada com o futuro. Eu acredito que esse é o melhor caminho para cumprir com a nossa responsabilidade perante a sociedade e perante os nossos investidores. Muito obrigado a todos e bem-vindos. Obrigada, Jean. Agora passo a palavra para o nosso diretor de relacionamento,
com Investidores, Rodrigo Araújo. Por favor, Rodrigo. Obrigado, Carla. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje no nosso evento de divulgação dos nossos resultados anuais e do quarto trimestre de 2022. Antes de mais nada, eu queria começar aqui aproveitando para agradecer os meus pares aqui da diretoria executiva por, junto comigo, terem feito parte aí dessa história de virada corporativa sem igual, dessa empresa fantástica, que a gente entrega uma empresa com uma estrutura de capital adequada, geradora de valor, com um potencial enorme de distribuição de valor, com o maior programa de reinjeção de CO2 offshore do mundo, com projetos entregues no prazo, um portfólio de projetos rentáveis, um refino competitivo com o maior fator de utilização dos últimos 5 anos, uma área comercial capaz de diversificar os seus produtos e em um ano extremamente desafiador, como um ano da guerra Rússia e Ucrânia, a gente consegue manter os nossos preços competitivos sem repasse da volatilidade externa, mas garantindo uma participação de mercado adequada e um alinhamento constante com os preços de mercado. Então, uma companhia extremamente sólida, extremamente robusta, e acho que os números vão mostrar isso. 2022, o melhor ano da história da Petrobras, e é um orgulho e um prazer ter feito parte dessa história e dividir com vocês hoje um pouco desse resultado e, novamente, meu agradecimento aos meus colegas de diretoria executiva. Pode passar, por favor. O nosso disclaimer tradicional com relação às nossas perspectivas e projeções futuras. Pode passar, por favor. Começando olhando um pouco para o nosso desempenho em termos de segurança, vocês sabem muito bem que a gente sempre começa falando de segurança, porque segurança é um valor fundamental para nós e nada pode ser feito sem segurança e sem respeito aos colaboradores, aos fatores humanos. A Petrobras está sempre muito cuidadosa e benchmark na indústria nesse sentido. O nosso desempenho de 2022, obviamente ele reflete e mostra o quão desafiador é manter indicadores de segurança no primeiro quartil e no topo da indústria. A gente fica abaixo do nosso limite admissível, mas é sempre um desafio de fazer mais e melhor. Como é que a gente consegue melhorar os nossos resultados em segurança? A gente tem uma série de programas para estar sempre buscando as melhores práticas. A gente tem a nossa ambição, como vocês conhecem bem, de zero fatalidade. A gente, infelizmente, no ano de 2022, teve 5 fatalidades, então a gente lamenta e foca para que os nossos esforços de segurança façam um resultado em termos de segurança para a companhia cada vez melhor. Vou falar um pouco, como de praxe, eu começo falando da nossa agenda ASG, a companhia com uma estratégia de nos posicionar, como vocês sabem, uma empresa de baixo custo e baixa emissão de carbono. E aí eu destaco a intensidade de emissão de carbono no segmento de IP, inicialmente, a gente atingindo um resultado aí no ano de 2022 bastante abaixo do nosso limite aceitável. A gente também reforçando a competitividade do óleo do pré-sal, que representa um percentual cada vez mais relevante da produção total da companhia, a gente entregando aí, né, um nível de emissão em quilos por CO2 nos campos de Búzios e Tupi da ordem de 9,5, então assim, bastante competitivos na indústria global, que nos coloca num posicionamento não só capaz de fazer uma parte importante no processo de transição energética, mas de colocação dos nossos petróleos em outros mercados, como o mercado europeu, o mercado norte-americano, além, né, do mercado asiático, em que a já era bastante forte. Então, acho que é um destaque importante. No refino, eu também destaco a gente atingindo aí a nossa métrica de emissão em termos de quilos de CO2 por complexidade ponderada, bastante abaixo também do limite aceitável. E lembrando, né, o nosso programa RefTOP, que a gente busca no nosso parque de refino, especialmente nas nossas refinarias mais competitivas, mais eficientes, ainda maximizar a intensidade energética e reduzir a pegada de carbono. Então, também destaco aí o nosso desempenho nas refinarias que fazem parte do programa RefTOP. A gente já consegue capturar resultados do nosso foco em melhoria de intensidade energética. E
corrobora aí também nossas métricas para 2025 e 2030 de manter a nossa trajetória de redução de emissões. Olhando para as nossas emissões operacionais totais, a gente teve no ano de 2022 um ano com despacho termoelétrico bastante reduzido, né, quando a gente compara com 2021, que foi um ano de crise hídrica, um ano bastante desafiador em termos de utilização da geração termoelétrica, né, então a gente volta aí, como a gente já vinha comentando, para a nossa trajetória de redução das emissões totais, que teve ali 2021 como um outlier dado o contexto da crise hídrica. Também quando a gente olha para as emissões operacionais de óleo e gás, a gente também mantém a nossa trajetória de redução, né, então a gente segue numa trajetória decrescente já há mais de 10 anos nesse sentido, e reforçando aí o nosso compromisso de ser um ator importante e relevante, mesmo nos cenários mais desafiadores da Agência Internacional de Energia, como no cenário em que a gente vê a demanda atual vindo dos atuais cerca de 100 milhões de barris por dia para cerca de 50 milhões. A gente entende que a Petrobras está posicionada para que ainda assim seja um player muito competitivo mesmo nesse cenário. Reforçando a questão da captura offshore de carbono, a gente, de novo, batendo recorde de reinjeção de CO2, a gente aí com mais de 40 milhões de toneladas acumuladas desde 2008, companhia, como eu já tinha falado, com o maior programa de captura de carbono offshore do mundo e bastante tecnologia embutida. A gente está o tempo inteiro, né, com projetos como o RECEP, com o desenvolvimento tecnológico que a companhia tenta atingir. A gente sempre muito focado em aumentar a nossa capacidade de captura de carbono e vem sendo bastante bem sucedido nesse sentido. Em termos de redução de emissões de metano, a gente teve um ótimo desempenho na intensidade no upstream no ano de 2022, 60% de redução quando a gente compara com 2015, que é a nossa, né, que foi a nossa base para definir as nossas métricas de redução de metano. A gente também fez aí adesão à iniciativa da ONU focada em redução de emissões de metano. Então acho que é um processo bastante importante e também parte da nossa contribuição para a agenda de transição energética. Outro marco muito relevante do ano de 2022, a Petrobras novamente dentro do Dow Jones Sustainability Index, né, a gente mais uma vez obtendo nota máxima em diversos quesitos, né, e aí como relatório ambiental, riscos relacionados à água, relatório social, a gente também tendo destaque nas práticas de ecoeficiência operacional, práticas trabalhistas de direitos humanos. Então, a Petrobras não só retornou, né, já pelo segundo ano consecutivo ao índice Dow Jones, mas busca estar sempre bem posicionada, e é um resultado do qual a gente se orgulha bastante de estar no índice e fazer parte do resultado do índice, que é muito importante para nós como um reconhecimento externo da nossa agenda de transição energética. Em termos de governança, a gente segue, como a gente, né, vem demonstrando aí ao longo do tempo, a nossa trajetória de utilização de transformação digital como parte do enorme programa de compliance que a Petrobras tem. Então, a gente automatizando os nossos controles internos, além de, obviamente, estar o tempo inteiro buscando as melhores práticas em termos de compliance. A gente novamente certificado no ISR, né, no Índice de Governança, nível 1. A companhia, mais uma vez um ano em que a gente recebe diversos prêmios e recomendações aí com relação à nossa governança. A companhia, mais uma vez, aprimorando o seu código de conduta ética, que é um processo contínuo. A gente sabe que o processo de compliance e de gestão da conformidade da companhia, ele precisa ser contínuo, ele precisa estar sempre sendo aprimorado e fazendo, mais uma vez, esse trabalho. E eu destaco, né, obviamente, também a nossa premiação com relação à transparência das nossas demonstrações financeiras, mais uma vez obtida, e eu ressalto que a gente aprovou agora no ano de 2023, agora em janeiro de 2023, também a nossa política tributária. É uma política que reforça diversos pilares que a companhia já vem praticando há algum tempo, como, por exemplo, a transparência fiscal. Ontem, junto com o resultado
de 2022, a gente arquivou novamente o nosso relatório fiscal, que eu convido a todos a conhecer, uma peça em que a gente fala muito da importante contribuição da Petrobras para a sociedade brasileira, e mais uma vez reforçando diversos pilares, não só da tributação justa, mas de transparência e accountability em termos de política tributária. No ano de 2022, acho que vale a pena destacar a marca recorde aí de 279 bilhões de reais em tributos e 72 bilhões de reais em dividendos pagos à União Federal, né, o que a gente chama de grupo de controle. Como a gente destacou no nosso planejamento estratégico, mais de 60% da geração de caixa operacional da companhia, ela retorna para a sociedade, né, ela retorna para a sociedade na forma de tributos, na forma de dividendos. A gente, com um compromisso muito importante de ser uma companhia com uma capacidade de criação de valor e, ao mesmo tempo, retornar esse valor para a sociedade. Então, mais uma vez, aí, um desempenho bastante sólido no ano de 2022. Também a gente trabalhando de maneira importante, não só na governança dos nossos projetos, né, a gente sabe que 90%, 90 ou mais né, por cento do retorno de um projeto, ele se dá pelo momento da decisão de investimento e pela capacidade de entregar o projeto dentro do prazo, né, então a companhia ter a sua capacidade de implantação de projetos, reduzindo tempo de perfuração de poços, reduzindo o tempo de entrega dos projetos, otimizando o processo de contratação e de construção, a gente consegue capturar de forma expressiva o retorno dos projetos em que a gente faz a alocação de capital, e o ano de 2022 reflete esse nosso compromisso, não só a entrada, né, em operação do FSO Guanabara no Campo de Mero, mas a gente antecipando a P71 Itapu, que era prevista para 2023, a gente entregando no ano de 2022. Também importante, Ananeri, Almirante Barroso, na locação, e a gente trazendo também, avançando de forma importante no Anita Garibaldi em número 2, então a gente com bastante confiança de que vai conseguir entregar no ano de 2023 os FSOs previstos, que são importantes para o ramp-up da produção da companhia. Acho que é importante destacar também que a P68 e Berbigão Sururu, a gente atingiu capacidade plena, né? A gente atingiu o ramp-up da plataforma, plataformas com elevada eficiência. Então, é um trabalho bastante importante. A gente sabe do enorme desafio que entregar essas 17 unidades de produção previstas no plano estratégico, 50%, mais de 50% do que é feito no mundo, hoje feito pela Petrobras. Então, é um desafio que a gente se compromete a entregar e vem fazendo um trabalho importante de assegurar que os projetos entrem no prazo, que os ramp-ups aconteçam no prazo e que a capacidade de produção da companhia seja sempre muito eficiente. Bom, entrando nos nossos destaques financeiros, como eu havia falado no início, é o melhor resultado financeiro da história da companhia, não só, né, o resultado financeiro, vou falar também na parte operacional, mas enfim, em termos financeiros a gente entrega um EBITDA de 66 bilhões de dólares, um fluxo de caixa operacional da ordem de 50 bilhões de dólares, redução de dívida bruta no ano, né, e redução de dívida líquida no ano também, uma redução de 6,1 bilhões de dólares com relação a 2021. Então, a companhia consegue não só distribuir o valor que ela gera, mas manter a sua alavancagem sob controle, manter a sua estrutura de capital dentro do que a gente incluiu no nosso planejamento estratégico como um range ótimo, fazendo também ao longo do ano de 2022 uma busca de trazer o nosso caixa para mais próximo do nível ótimo de 8 a 10 bilhões de dólares, então também foi um trabalho importante no ano de 2022. A companhia vem alcançando resultados importantes em termos de retorno sobre capital empregado, então todo o trabalho de gestão feito nos últimos anos e toda a capacidade de entrega dos nossos projetos já se refletindo em maiores retornos, não só no segmento de upstream, mas também no segmento de downstream, a gente tendo entregas bastante importantes, o maior lucro líquido da história da companhia, dividendos de R$15 por ação pagos ao longo do ano de 2022, a gente tendo, como eu falei mais cedo, 279 bilhões de reais em tributos pagos, também valor recorde,
E a gente tendo, mais uma vez, a gente havia divulgado isso mais recentemente, reforçando a maior incorporação de reservas da história da companhia, 2 bilhões de barris incorporados no ano de 2022, levando as nossas reservas para 10,5 bilhões, uma relação reserva-produção bastante saudável, um índice de reposição de reservas orgânico também bastante saudável, então um ano de muitas entregas também na frente de geração de valor. Obviamente, a nossa capacidade de entregar a incorporação de reserva, de entregar a geração de valor, ela também passa por um sistema de gestão robusto, né, então vocês conhecem bem que a gente tem o nosso EVA, né, o nosso valor econômico gerado como métrica de topo da companhia, como alvo a ser perseguido pelos executivos da companhia, e esse alinhamento de ter a geração de valor como linha mestra do planejamento tem dado bastante resultado em termos da nossa capacidade de entrega. Bom, em termos de destaques operacionais, como eu havia reforçado também, acho que é bem importante destacar que diversos recordes e o melhor resultado também operacional em diversas áreas da história da companhia. É um ano em que a gente consegue entregar uma produção em cerca de 3% acima do centro da meta, tanto produção de óleo, quanto comercial, quanto produção total, a um custo bastante competitivo, um custo aí muito competitivo em termos de áreas exploratórias na indústria. É óbvio que a gente sabe todo o desafio que está por trás e que o custo de extração ele é uma parte pequena da equação do custo total da companhia, e do retorno que precisa surgir, especialmente dos investimentos no segmento de upstream, que é um segmento de altíssimo risco, que a gente sabe que os investimentos, eles naturalmente são complexos, são difíceis de executar e precisam ter um retorno adequado. A indústria olha aí para retornos de 10 a 15% ao ano, então é um desafio conseguir fazer isso, conseguir entregar e conseguir fazer os projetos entregarem de fato geração de valor. Novamente, recorde de produção e recorde de vendas de diesel S10, 59% aí já das nossas vendas já sendo do diesel S10, a gente fazendo phase out do S500 e segue nessa trajetória. De novo, reforçando não só recorde de produção e vendas, mas a nossa capacidade de manutenção de nossos preços competitivos, alinhados ao mercado internacional e respeitando o ambiente competitivo no Brasil, que é bastante importante, respeitando a participação dos demais atores no ambiente competitivo da indústria de combustíveis no Brasil. Obviamente, um ano que foi bastante desafiador para todos os atores dessa indústria, um ano em que a guerra da Rússia e Ucrânia impactou significativamente os crack spreads de diesel e gasolina, um pouco menos, essencialmente de diesel. Então, o respeito ao ambiente competitivo com preços de mercado foi fundamental também no ano de 2022. A companhia, como vocês sabem, é uma companhia altamente inovadora, com uma capacidade muito importante de entrega de resultados em termos de inovação. Novamente, recorde de registro de patentes, mais de 1.100 patentes ativas aí da Petrobras, então uma companhia que entrega valor e olha para o futuro com inovação e transformação digital. Destaque, já havia comentado um pouco mais cedo, mas destaque aí novamente para a entrada em operação da P71 do Guanabara, a capacidade máxima da produção aí da P68, Bempigão Sururu, então reforço a minha mensagem de que a capacidade que a companhia teve de entregar os projetos no prazo está intrinsecamente ligada à sua capacidade de geração de valor. E a gente tem trabalhado muito em redução de tempo de perfuração de poço, redução de tempo de contratação, redução de tempo de projeto, para criar mais valor ao longo do tempo. A nossa nova carteira de produtos de gás natural, vocês já conseguem observar os impactos nos resultados do segmento de gás natural da companhia, né? Acho que os resultados do ano já refletem isso quando a gente compara, especialmente com os resultados de 2021, e a gente segue num trabalho contínuo de renovação da contratação do segmento de gás natural da companhia, entregando opções diversificadas para os clientes em termos de prazo e indexação, que geram valor para os nossos clientes e, ao mesmo tempo, adequam a base comercial da companhia a indicadores ligados a um percentual maior a óleo e gás natural, né? Então, a gente melhora o mix de indexação da carteira de gás natural, um trabalho bastante importante de renovação dessa carteira feito aí no ano de 2022. Já falei bastante de descarbonização e também aí reforço a nossa entrega de produtos sustentáveis, né, a nossa entrega aí do primeiro lote de diesel R5, o nosso diesel renovável bastante competitivo, um produto que consegue colocar a Petrobras numa
uma concorrência bastante importante em termos de redução de pegada de carbono também, olhando para Escopo 3, então acho que é um passo importante, e também o primeiro teste de utilização de bunker com conteúdo renovável. Já havia falado sobre o fator de utilização no refino, um ano em que houve diversas paradas programadas importantes, e ainda assim a gente entrega maior nível de utilização dos últimos 5 anos, e aí não só, obviamente, volume por volume, não só utilização por utilização, mas um fator de utilização rentável, maximizando o yield dos nossos produtos mais rentáveis, obviamente diesel e gasolina, os principais. Então a gente consegue entregar um yield bastante expressivo, ou seja, subir o fator de utilização, mas ao mesmo tempo subir a geração de produtos de valor agregado. E mais uma vez, reforçando aí a nossa presença de novo no índice Dow Jones. Em termos de ambiente externo, como eu havia comentado, a gente obviamente teve um ambiente externo favorável no ano de 2022, quando a gente compara com o ano de 2021, mas é bastante importante frisar que o resultado alcançado pela companhia no ano de 2022, ele vai muito além do ambiente externo favorável. Custa lembrar que níveis similares de preço de petróleo a gente já viu, em outras ocasiões, em algumas outras ocasiões, e o desempenho foi bastante diferente do desempenho verificado em 2022. Então acho que vale destacar que o trabalho de gestão, eficiência, entrega feito todas as diretorias da Petrobras e por todos os mais de 40.000 colaboradores foi bastante importante, bastante expressivo. Quando a gente olha ali no quarto trimestre, a gente vê uma redução em relação ao terceiro trimestre. Então acho que esse é um pouco. E olhando para o câmbio médio, o câmbio relativamente estável ali entre o terceiro e quarto trimestre. Quando a gente olha no ano, uma apreciação do real quando a gente compara 2022 com 2021. Bom, como eu tinha falado no início, o EBITDA aí de 14 bilhões de dólares no ano, marca muito expressiva. Quando a gente olha desculpa, 14 bilhões de dólares no trimestre, quando a gente olha o efeito no trimestre, né, e aí acho que na divulgação a gente destacou isso, a gente tem algumas despesas não caixa, como algumas provisões de contingência e baixa de poços secos, né, a gente avançou ali, especialmente no desenvolvimento de Sergipe Águas Profundas, né, de SEAP, a gente, à medida que avança na fase de desenvolvimento, faz ali as baixas dos poços que foram não comerciais ali ao longo da fase de exploração, né, então a gente tem aí um impacto no quarto trimestre, que é um evento que a gente, dada a natureza da indústria, a gente não marca ele como não recorrente, porque ele tem uma frequência, da mesma forma que o contencioso, a companhia também tem eventualmente alguma frequência de decisões, etc., que acaba impactando, mas é um evento de difícil estimativa, então o mercado tem uma capacidade aí mais limitada de projetar esse tipo de evento, mas assim, tirando esses eventos que são de uma natureza, não vou dizer não recorrente, mas são de uma natureza um pouco diferente, mais difíceis de ser estimada pelo mercado, o nosso resultado é bastante em linha com o esperado e reforçando a nossa solidez de execução no planejamento estratégico e a consistência de execução de planejamento que faz com que os resultados da companhia sejam bastante previsíveis, que a assertividade do mercado em termos de avaliação e mensuração de quais serão os resultados da companhia, ela é cada vez mais alta, porque vocês sabem muito bem, a Petrobras não trabalha com guidance de resultado, mas sim trabalha com consistência e solidez na entrega do planejamento estratégico, que faz com que os seus resultados sejam cada vez mais previsíveis. Quando a gente olha, então, no trimestre, para o resultado de cada segmento de negócio, eu já falei de diversos destaques aqui, mas especificamente no segmento de exploração e produção, a gente tem impacto dos menores preços, né? Eu já tinha comentado ali no trimestre, e aí isso também ele acaba sendo reforçado aí pelo impacto de poço seco, né? Que eu falei que o impacto não caixa, não muda o caixa da companhia, ele está alinhado ao plano de desenvolvimento, mas impactou aí o EBITDA do quarto trimestre no segmento de exploração e produção. Quando a gente olha para o segmento de RTC, a gente tem um trimestre importante, um trimestre em que a gente tem, obviamente, uma mudança de sazonalidade, então a gente tem ali menos vendas de diesel, mais vendas de gasolina, a gente teve, né, também mais exportações, mas um trimestre em que, e aí olhando para a nossa dinâmica de preços competitivos, sem repassar completamente a volatilidade do mercado externo, né, a gente compara o terceiro trimestre com o quarto trimestre,
a gente tem ali vamos dizer assim, um soft landing, né, em que no terceiro trimestre os preços caíram de forma bastante abrupta, né, bastante acelerado, e como todos conhecem bem, a gente faz os nossos ajustes ali ao longo do tempo para alcançar o preço competitivo, e esses preços ficaram, apesar de queda, a queda foi menos acentuada, vamos dizer assim, ao longo do quarto trimestre. Então, os preços mais próximos dos preços competitivos ali ao longo do quarto trimestre, sempre praticando os preços competitivos, mas de maneira mais próxima do preço competitivo. Então, isso faz aí também uma diferença em termos de margens aí no quarto trimestre, quando a gente compara com o terceiro trimestre. Finalmente, o segmento de gás e energia, a gente tem margens estáveis e tem uma redução associada aí a ganhos não recorrentes que a gente teve no terceiro trimestre, impactando o segmento de gás e energia, mas acho que vale destacar, especialmente quando a gente olha, né, o quarto tri de 22 com o quarto tri de 21 foi bastante impactado pela crise hídrica, a gente tem uma melhora de desempenho bastante importante e, mais uma vez, como eu tinha comentado, o efeito da mudança do nosso mix, da mudança da nossa carteira, que melhora não só o resultado atual, mas traz aí expectativa de desempenho importante para o futuro. Em termos de geração de caixa, então, a gente tem um EBITDA recorde de 66 bilhões de dólares, traduzido num fluxo de caixa operacional recorde de 50 bilhões de dólares. A companhia pagando aí quase 12 bilhões de dólares de imposto de renda. A companhia consumiu aí substancialmente os créditos que ela tinha de prejuízos acumulados no passado. Então, a companhia que hoje gera resultados recorrentemente positivos, então pagamentos expressivos aí de imposto de renda. Quando a gente olha para os investimentos, a gente já vê, além do bônus de assinatura, a gente vê alguns adiantamentos de algumas plataformas em construção, afetando os investimentos do quarto trimestre, aumentando os investimentos do quarto trimestre, mas a gente também já vê aí o ramp-up que é natural dos nossos investimentos, quando a gente pensa que a gente sai de um CAPEX de 10 bilhões de dólares aí, né, do ano de 22 para um CAPEX estimado de 15 bilhões de dólares, em um momento de quase 50% do ano de 2023. Então, a gente tem a expectativa de ter um ramp-up natural, que já começou ali a acontecer no quarto trimestre, já aumentando os investimentos da companhia. Após as entradas de caixa de desinvestimento e excelências onerosas, a gente fecha um ano de fluxo de caixa livre de 52 bilhões de dólares. E aí esse fluxo de caixa livre é basicamente utilizado para dois fins, né, a manutenção da alavancagem da companhia, no que a gente entende como ótimo de estrutura de capital, e a distribuição para os nossos acionistas, dos quais o mais relevante é o grupo de controle, a União Federal, do valor que a companhia criou ao longo do ano. Então a gente tem um movimento bastante importante aí de geração de caixa no ano de 2022. Quando a gente olha para o endividamento e para o perfil de amortização do nosso endividamento, eu destaco que o ano de 2022, como eu tinha falado no início, foi um ano em que uma distribuição importante do valor gerado pela companhia. A gente também reduziu a alavancagem da companhia, e aí um movimento que eu já vinha dividindo com vocês ao longo do ano, a gente tem aí no ano de 2023 entrada em operação de novos FPSOs, então isso grava o nosso endividamento bruto, então a gente tem uma expectativa de algum aumento de endividamento no ano de 2023, fruto da entrada dos FPSOs, e aí isso faz com que a gente entre no ano de 2023 já bem posicionado, com uma alavancagem mais reduzida no final de 2022. A gente tem não só a redução da dívida bruta, mas a dívida líquida também. Lembrando, quando a gente separa, né, desses 54 bilhões de dólares, a gente tem cerca de 30 de efetivamente dívida financeira, 30 que já foi 150, né, e a gente olha para um índice de cobertura de juros, a gente está falando aí de um índice em que a gente, em dias, né, a gente já usou aí mais de 100 dias do ano só para pagar o serviço de juros da companhia, isso hoje são menos de 14 dias, então pagamento de juros bastante comportado e bastante confortável, uma taxa média de 6,5%, um prazo médio de 12 anos, bastante alinhado com o que a gente entende razoável em termos de duration dos projetos também da indústria, né? Então, a gente tem um endividamento, quando a gente olha o schedule de amortização, especialmente nos próximos anos, e olhando a dívida financeira, né, que a gente assume sempre que o nosso leasing ele é pago pelas próprias operações, estamos falando de FPSOs, barco de apoio, então a própria geração de caixa da operação é o que precisa estar acontecendo para que a gente honre os compromissos de leasing. A dívida financeira, os compromissos aí para os próximos anos bastante adequados, nenhuma torre de endividamento que preocupe a companhia nos próximos anos, então uma capacidade aí bastante importante
E aí eu destaco também no quarto trimestre o nosso processo aí de conclusão da emissão de notas comerciais. A gente fez uma emissão na forma de CRI, né, e aí uma emissão não só bastante competitiva, quando a gente faz o swap para dólares, mais competitivo do que o que a gente enxergava no mercado internacional, mas também uma colocação de tamanho muito expressivo para o mercado brasileiro, de prazo também. Então reforça aí a credibilidade da companhia, uma capacidade de colocação de dívida competitiva no mercado brasileiro, que também é bastante importante. Quando a gente olha aí o avanço da nossa gestão de portfólio no quarto trimestre, destaco ali as caixinhas verdes ali destacadas, né, closing de Carmópolis, closing de Papa-Terra, e aí agora em janeiro, né, closing do Campo de Albacora Leste. Então a gente avança aí no nosso processo de manter um portfólio adequado e conseguir aí concluir o que a gente tinha se proposto a fazer. Em termos de resultado, já havia comentado, né, o melhor resultado da história da companhia, um lucro líquido de 36 bilhões de dólares no ano de 2022, quarto trimestre um lucro líquido de 8 bilhões de dólares, e como eu havia comentado mais cedo, é importante destacar também quando a gente olha, né, o lucro líquido recorrente e não recorrente, a estabilidade dos resultados da companhia e a maior previsibilidade dos resultados da companhia. Além do que eu já havia falado em relação ao desempenho operacional, a gente tem o nosso ciclo de impairment, que acontece no quarto trimestre, quando a gente divulga o nosso planejamento estratégico. A gente teve alguns reconhecimentos de perda e reversão no líquido reconhecimento de perda no quarto trimestre. Não caixa, refletem basicamente a mudança de expectativa com relação a alguns projetos, mas nada que comprometa de maneira importante a geração de valor da companhia. E também no quarto trimestre a gente teve impacto favorável ali a nossa marcação a mercado do endividamento. A gente tem um câmbio de final de período apreciado, isso gerou um impacto positivo no resultado do quarto trimestre. Então, quando a gente olha para a divulgação do nosso quarto trimestre, olhando, né, para o nosso cumprimento da nossa política de dividendos e da distribuição do nosso resultado, a gente tem aprovação ali na data de ontem, por maioria na nossa diretoria executiva, de uma proposta ao Conselho de Administração de pagamento de R$ 2,75 por ação em 2 parcelas, uma parcela em 19 de maio, outra 16 de junho, conforme está distribuído ali. E aí o Conselho de Administração decidiu por fazer algumas sugestões aos acionistas, que seja avaliado aí o interesse dos acionistas de fazer alguma retenção de uma parte dessa distribuição, de 50 centavos aí do valor total de 2,75. E a outra sugestão que o Conselho de Administração, também por maioria, perdão, fez aos acionistas, para avaliação dos acionistas, foi que fosse avaliado aí eventualmente que esses 50 centavos fossem pagos aí até 27 de dezembro de 2023. Tá? Então eu encerro aqui a minha apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2022 e do ano de 2022. De novo, fechando a minha mensagem de que um ano com um desempenho extremamente importante, não só no segmento de IP, mas também no segmento de RTC e gás e energia. A companhia entregando seus projetos no prazo, reduzindo a alavancagem, aumentando o caixa, melhorando a sua atuação comercial, inovação, melhorando a sua capacidade de participar do processo de transição energética